Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia para as aulas de geografia, né? Dos 8º anos, novamente com a apostila universitário, ainda do 2º bimestre. Na aula anterior, recordando aquilo que nós vimos, que foi a urbanização, o êxodo rural, o crescimento da cidade, né? A saída do homem do campo para a cidade, as taxas de natalidade, de que forma cresceu essa cidade. Hoje nós vamos estudar específico a forma desordenada que essas cidades cresceram, que às vezes a maior parte não é planejada. E acaba, às vezes tendo umas consequências, principalmente na parte de moradia, certo? Eu trouxe para vocês aí na figura da tela um filho, a fala do filho e do pai, né? Então tá assim: filho, o que você quer ganhar de Natal? O pai pergunta para o filho. Um quintal. Por quê? Ele mora num prédio onde não tem a liberdade do quê? De brincar, de ter um quintal, de ter uma árvore, de ter um espaço lúdico para ele. Porque essa é uma realidade das grandes cidades. E nós também temos aqui no interior vários prédios, tá? Porque não tem quintal. Ainda às vezes o prédio tem a área de lazer, mas tem alguns prédios que nem área de lazer tem, os mais antigos. Daí eu trouxe uma segunda figura aqui para vocês, ó. Devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. Sinto muito, para mim esse negócio não existe. Pandemia? Casa? Por quê? Gente, um morador de rua. O que acontece? O morador de rua tem casa? Não tem. Então ele não tem como ficar na casa dele. Então o que acontece? Automaticamente é uma realidade muito triste que nós vivemos em nosso país. Esse crescimento aqui, ó, desordenado, gera automaticamente o quê? Uma exclusão social. Então, o que nós vamos falar um pouquinho? Essas condições sociais. Vocês viram lá na figura o morador de rua. Com a pandemia, gente, muita gente acabou perdendo as casas. Nós sabemos disso, porque não conseguia pagar aluguel, ficaram desempregados. Eu vi uma reportagem que na cidade de São Paulo, hoje eles estão com 332 mil moradores de rua. 332 mil, gente. Nós temos lá no João Paulista, onde nós estamos, nós temos 28 mil habitantes. Veja quantas vezes a população de Laranjal está na rua de São Paulo. 332 mil moradores é muita coisa. E com a pandemia isso aumentou. Pessoas que não moravam na rua, acabou indo para a rua, embaixo de viadutos, de pontes, nas praças, com a família inteira. Por quê? Foram desabrigados da casa, não tinha como pagar aluguel, não tinha como manter. Automaticamente, isso aí gera uma exclusão social. O que é uma exclusão social? Eu não tenho alimentação, sequer alimentação diária, eu não tenho onde fazer as minhas necessidades, eu não tenho direito a tomar um banho, eu não tenho um salário digno para manter minha família, certo? É muito triste essa situação de moradia de rua. Vocês imaginam essas noites frias que nós tivemos aí 10 dias atrás? Nós dentro de casa, nós já estávamos com muito frio. Imagina esse povo na rua. Quantas pessoas não morrem pelo frio na rua? É muito complicado. Daí entra os trabalhos sociais. Várias entidades, igrejas, o próprio governo acaba realizando um trabalho social. Na João Paulista nós temos o abrigo aí para os moradores de rua, que eles vão à noite, eles tomam banho, eles se alimentam e dormem lá. Muitas cidades têm, mas às vezes não dá conta, porque o espaço que tem na cidade
É muito pequeno para a quantidade de pessoas que estão na rua. Então isso gera uma exclusão social imensa, gente. A moradia, tanto de rua, daí nós vamos ter várias situações de moradia no contexto. Por exemplo, nós temos a periferia. O que é uma periferia? São as regiões que são distantes do centro da cidade. Nós temos lá no Laranjal Paulista, o Largo São João, aqueles bairros mais afastados do Largo São João é considerado periferia. São as regiões dos bairros mais afastados, né? As periferias, elas variam muito. Elas podem ter bairros com residências boas, casas boas, mas também pode ser lugares que a gente vai encontrar assim, lugares com bastante problema de saneamento básico, água, assim, formando situações mais precárias. Isso vai depender de cada bairro específico, certo? Nós temos também os conjuntos habitacionais. Nós temos aí o CDHU, as Coabs, né? Até mesmo assim, às vezes essas casas, as casas populares, às vezes até um condomínio particular que acaba loteando e fazendo várias casinhas. Então, isso aí são os conjuntos habitacionais. Aqui em Laranjal nós temos a Coab Vicente de Santo, daí nós temos a Coab São Roque, Maristela também nós temos. São as casinhas populares que as pessoas acabam comprando e morando, como uma opção de moradia que dá muito certo, às vezes até por preço mais barato, mais popular. São os conjuntos habitacionais que nós chamamos, certo? Daí nós temos aqui também as favelas. Gente, quem que quer morar numa favela, quem que quer morar num barraco, quem que não quer não ter um mínimo de dignidade dentro da casa? Ninguém quer isso. Mas às vezes as pessoas desempregadas, sem dinheiro, o que acaba acontecendo? Acaba construindo um barraco para poder morar, né? Nós acabamos de falar agora dos moradores de rua. As condições sociais, às vezes a falta de emprego, daquilo que eles estão ganhando para sustentar uma casa, entra nessas condições de favela. Então vai montando assim um barraco do lado do outro, às vezes um em cima do outro, como é no morro, das grandes favelas que a gente sempre vê falar, né? Rio de Janeiro, São Paulo. E as pessoas moram, às vezes, assim, 5, 10, 15 pessoas no mesmo barraco. E assim, em condições precárias, que às vezes não tem saneamento básico, no mínimo um esgoto encanado, uma água, um chuveiro para tomar banho, nem sequer um alimento. Quantas pessoas, crianças, que têm a única alimentação, gente, que é a merenda escolar? É uma realidade triste. Sendo um país nosso tão rico, poderia todo mundo ter uma boa condição de vida, pelo menos uma casa para morar com dignidade, uma comida, pelo menos umas 2 refeições diárias, mas não é a nossa realidade, né? Foge muito da situação. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas milionárias, nós temos assim pessoas vivendo no extremo da pobreza, tá? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, o aumento dos moradores de rua, principalmente nessas condições de pandemia, certo? Daí nós temos também os condomínios, que são as casas que vão apresentar assim, lugares fechados, geralmente com muita segurança. Geralmente quem mora em condomínio já tem uma condição social melhor, uma segurança melhor, um patamar de vida melhor, né? Nós temos os apartamentos, que até eu citei aí no início, com aquela figura, que nós temos muitas pessoas morando em apartamentos, mas às vezes não tem essa oportunidade de quintal, de árvore, de ter onde brincar. Por mais que você às vezes tenha uma área de lazer dentro de um apartamento, não é como se você estivesse dentro de uma casa, dentro de um sítio, né? Que você tem espaço, que você pode correr. Principalmente nas cidades grandes. Porque, assim, por exemplo, em Laranjal, que nós estamos, uma cidade pequena, nós não sentimos muito isso, né, gente? Porque nós temos bastante área rural, temos bastante espaço,
Mas quando a cidade é muito grande, tem um prédio do lado do outro, só, sabe? Então, dificilmente tem uma árvore. Então, as pessoas acabam sentindo isso na pele, certo? E nós temos também, aqui que eu coloquei para vocês, o movimento dos trabalhadores sem teto. Se lembram aqueles movimentos que a gente tem do sem terra? Que são as pessoas que vão e acabam invadindo terras, por quê? Elas querem plantar, elas querem morar, elas querem produzir para ter um sustento. A gente já ouviu falar bastante sobre os movimentos do sem terra, né, o sem teto. Mas só que às vezes eles acabam invadindo propriedade particular, dá uma mega de uma briga. Se o governo fizesse uma reforma agrária assim legal, poderia ser assim distribuídas as terras de uma forma que ninguém ia ficar sem teto. Mas infelizmente, aquilo que eu sempre digo para vocês, nós estamos em um país subdesenvolvido, que a desigualdade social é tremenda, e nesse período de pandemia nós estamos sentindo cada vez mais essa situação do quê? De pobreza. Tudo isso acontece por quê, gente? Porque não tem planejamento, né? Nós não íamos esperar uma pandemia chegar, não tem o controle da taxa de natalidade, nasce criança a cada momento, às vezes nasce muito com a população às vezes mais precária, que às vezes não pode tomar conta do filho e acaba passando fome. Muitas pessoas acabam vindo para as cidades achando que vai conseguir emprego, que nem nós já falamos, né? Essa vinda das pessoas imigrantes e acha que tem emprego e não tem emprego e acaba indo para a favela, acaba morando na rua. Então essa situação de não controle das pessoas que estão nascendo, das pessoas que estão chegando e não consegue acolher todo mundo dentro de uma cidade, de um estado, de um país, de uma forma legal. O que é uma forma legal? Que eu tenho um teto para viver, que eu tenho um emprego, que eu consigo dar educação para os meus filhos, que eu tenho refeição diária, que eu tenho no mínimo, gente, o quê? Um saneamento básico. E o que é o saneamento básico? Água e esgoto, um banho para eu poder tomar, um banheiro para eu poder fazer as minhas necessidades. E, infelizmente, no último censo, constou que no Brasil tinha mais internet do que saneamento básico. A gente tem, assim, locais que não existe saneamento básico ainda. Você imagine vocês, dentro da casa de vocês, sem ter uma água na torneira, sem ter um banheiro para usar. Então é uma realidade muito triste, que às vezes a gente está na zona de conforto da gente dentro dos nossos lares e a gente não percebe. Mas a gente tem que estudar, melhorar nossas condições de vida, para que nós conseguimos melhorar também o nosso país, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, alunos, eu estou à disposição nos grupos, vocês me chamem. Eu tiro as dúvidas tanto no particular quanto no grupo e eu vou passar. Geralmente eu sempre passo aqui um vídeo complementar para vocês assistirem e mais as atividades. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.